No Latitudes eu fui o responsável por toda a estratégia do projeto, seja de posicionamento de marca para o mercado, em relação aos anunciantes, mas também a parte de mídia dele, em quais mídias a gente ia comunicar. A gente palestrou esse ano no South by Southwest sobre ele, e hoje vocês vão ver várias coisas que eu apresentei lá. E a primeira coisa que a gente fala é isso, não é um projeto Transmite, é um projeto que a gente fez da forma que a gente acreditava que tinha que ser feito, principalmente focado nas pessoas. A gente acreditava que as pessoas tinham que assistir isso de uma outra forma, não da forma tradicional de cinema ou tradicional de TV, e a partir disso as plataformas e as mídias entraram nessa discussão. Eu vou mostrar rapidamente só algumas partezinhas dele para todo mundo estar na mesma página. Minha vida tá uma bagunça. Já tava uma bagunça quando você apareceu. Fica bem. Você também. Foi o trailer principal do projeto, ele foi o trailer que foi para a internet, para a TV também, é o trailer meio que o primeiro e o grande trailer, onde a gente já assinava bastante as coisas da internet. Uma coisa que a gente viu muito forte no Latitudes é que não importa a plataforma, a coisa principal que a gente tinha era uma história para se contar, e a gente queria fazer essa história chegar no máximo de pessoas possíveis. Independente da plataforma, a gente não estava preocupado se o filme ia ser menor na internet, maior na TV, ou ia ter um filme. A gente queria chegar ao máximo de pessoas possíveis, o máximo de janelas possíveis. Eu participei desde antes do projeto existir. Então a discussão sobre, independente se é transmídia ou não é, mas das plataformas, de como chegar nas pessoas, ela foi antes do roteiro existir. Só existia, na verdade, uma ideia de a gente quer fazer uma história de amor entre um casal e essa história vai ser global. Tinha essa vontade porque, enfim, até uma vontade bem pessoal dos próprios atores que eram produtores de querer fazer projeto fora e ter projetos mais internacionais e tal. Então, assim, essa era a história. Então, antes, quando começou a se discutir se isso vai estar na internet, vai estar na TV, aonde vai estar, a gente não tinha a menor ideia do roteiro, mas a gente já sabia que a gente queria chegar em várias pessoas. Então, isso é bem diferente de vários projetos, onde o projeto já existe, já está pronto, e aí eu preciso adaptar ele para diferentes telas, etc. Enfim, rapidamente, foi um projeto que a gente fez em 8 cidades, então Paris, Londres, Veneza, José Inácio, no Uruguai, São Paulo, Porto, em Portugal, Buenos Aires e Istambul. Independente das plataformas, o Latitudes ele é isso, uma história de amor em 8 destinos e 8 episódios. É isso que ele é. Então, assim, a gente até usa muito a coisa dos destinos, porque quando tu chama já episódio, já entra num padrão. Um episódio tem tanto tempo, uma série tem que ter um número mínimo de episódios, que era como se fazia nos 90, agora as séries podem ter menos, enfim. A gente fica independente dos episódios. Eles têm 8 destinos, são 8 lugares que esses casais se encontram. Independente de onde a gente vai contar, é um drama que tem que ser lindo, que tem que ser gostoso, que as pessoas têm que se interessar. Então esse valor da história é muito mais importante do que todas as outras coisas que eu vou dizer em relação à plataforma, à audiência e tal, que no final, eu acho que das coisas que eu vejo de discussão sobre transmídia, sobre etc., às vezes se esquece que a coisa mais importante é ter uma grande história. No final das contas, sempre quando a gente acompanha toda a evolução de cinema, de mesmo documentário, de série, o que importa é uma história que as pessoas olhem e achem do caralho e queiram aquilo para acompanhar aquilo. A gente usou 3 principais plataformas para contar essa história. A gente usou a TV, com o TNT, a gente usou a internet, principalmente com o YouTube, como plataforma para contar, e depois o cinema. A gente também usou as redes sociais para ajudar a contar essa história, mas não como uma plataforma principal, onde realmente conteúdo de dramaturgia estava nessas três plataformas. E uma coisa que é importante que a gente vai entender agora é que cada plataforma a gente entendeu ela como dentro dos seus limites e seus benefícios. Então, para cada plataforma, a gente criou um conteúdo específico. A gente não fez histórias diferentes, é a mesma história. Então, a história do casal, com começo, meio e fim, é a mesma. O casal, ele se encontra, tem um ápice desse romance, depois o romance tem uma crise, e depois eles têm um final desse romance. Então, essa história não mudou em nenhuma plataforma.
Seja na TV, seja na internet, seja no cinema, a mesma história de amor, só que com formatos diferentes. Então aqui, esse é o formato YouTube. Esses eram os episódios onde tinha 100% de dramaturgia. Tipo, era realmente a história do começo ao fim, a história oficial, assim, digamos, totalmente... E ela ia só pro YouTube. E ela ia... Depois vou apresentar um timeline direitinho de tudo que a gente fazia, mas ela ia antes da TV. Então, na verdade, basicamente o que eu tô querendo dizer é qualquer pessoa podia assistir o conteúdo original, o autêntico, a história, 100% da história, na internet antes dela ir pra TV. Essa é a primeira coisa que eu fazia. Então, toda semana a gente botava um episódio desses no YouTube, de mais ou menos... E acho que isso eu achei legal também. Todos os episódios têm entre 12 e 16 minutos. Cada episódio tem não necessariamente tem o mesmo tempo fechadinho, a gente não se preocupou tanto com isso. O outro episódio que ia pra TNT. Isso ia só pra TV, não ia pra internet. É um episódio onde a gente mistura a dramaturgia com os ensaios, com a construção dos personagens. Não é making of. A gente não está mostrando como foi filmado o projeto. A gente está mostrando antes de filmar o projeto. A gente alugou um estúdio, colocou uma mesa grande assim, com um pouco obviamente de decoração, de organização disso. E os atores já com... Não era a primeira leitura, já tinha feito a primeira leitura dos roteiros, mas eles ensaiavam aquele roteiro e ia construindo o personagem. E a gente foi intercalando isso com a dramaturgia na TNT para mostrar a construção dos personagens e ao mesmo tempo contar a história. Isso aqui eu vou mostrar um pouquinho mais para ficar mais claro. O que você acha que eu te dei carona? A carona não foi um pretexto. Eu sou um cavalheiro. Só ofereci porque você estava bêbado. Eu já disse que eu não estava. Só não queria parecer atirado. E um cavalheiro de verdade não se aproveita de uma mulher bêbada. Não, das bêbadas não, só das atiradas. Eu preciso ir. Mesmo. Tudo bem, e ainda assim continua falando. 3 minutos. Só mais 3 minutos e a gente... A gente não... A gente termina a conversa. Eu Eu também. 3 minutos. Só mais 3 minutos e a gente termina a conversa. A gente nunca mais vai se cruzar. Que diferença faz? Quem disse? A gente já se cruzou várias vezes. E você tem cara de quem pode chegar atrasado. Você tá hospedado aqui? O que você acha que eu te dei carona? Não foi um pretexto. Não, eu sou um cavalheiro. Te dei carona porque você tava bêbada. Eu já disse que eu não tava. Não queria parecer atirada. E um cavalheiro não se aproveita de uma mulher bêbada. Não, verdade. Só das atiradas. Eu preciso ir. Mesmo. Tá, e ainda assim continua falando. Mais 3 minutos. 3 minutos a gente termina a conversa. A gente não vai mais se cruzar. Que diferença faz? A gente já se cruzou várias vezes. E você é o tipo da pessoa que eu acho que pode chegar atrasada. Cara, quando ela percebe que ela perdeu o controle dessa situação e não sabe o que acontece agora, aí ela fica louca. Ela fica muito desconfortável. Muito desconfortável. Eu li uma coluna sua, acho que no avião, bem interessante, que você dizia. Uma coisa bem elaborada. Ela não está acostumada com isso. Ela é isso, ela é uma mulher que escreve na internet, no jornal e tudo, que diz que o rosto de amanhã vai ser laranja, pô. Dita o que vai acontecer, né? Tá à frente. Eu mudaria o roxo laranja. Por quê? Amarelo no preto. Amarelo, novo preto. Você dizia que o novo roxo ia ser o laranja, alguma coisa assim. Amarelo, novo preto. Isso, amarelo, novo preto. Só um minuto. Tá todo, mas a ideia é essa. Isso que vocês viram é o que foi pra TNT. E toda semana a gente fazia isso. A dramaturgia 100% na internet. E a gente misturava já o episódio da internet com esses ensaios. Isso é uma das coisas também que eu acho das mais ousadas e talvez até mais irresponsáveis da nossa parte, mas que é pouco falada, que a gente colocou... Normalmente tu vê a série, acaba a série, ela diz... Na TV tu tá vendo, ela diz...
assista mais sobre esse episódio na internet. Aí tu vai pra internet. A gente fez o contrário. Na verdade, onde está o extra, ou onde está o diferente, está na TV. O que hoje, até reavaliando, eu acho que foi totalmente rebelde da nossa parte, no sentido de fazer essa confusão do qual é a tela principal. Qual é a tela principal hoje? Então teve essa discussão, mas para a audiência de TV atrapalha. Assim, a gente teve uma sorte, ou enfim, uma oportunidade nesse projeto que o objetivo da TNT não era altos índices de audiência e muito mais era trazer um novo perfil, um perfil um pouco mais classe AB, etc., um pouco mais adulto. E a gente pode fazer essas ousadias que, por exemplo, se tu pega o terceiro episódio no meio, tu nunca viu nada do Latitudes, aí tu liga a TNT, tá o terceiro episódio, tá tipo 2 atores conversando com um diretor no meio, a pessoa realmente se confunde, ela não entende, ela precisa ir atrás para descobrir o que está acontecendo e quem é. Então, não recomendo para audiência isso, mas como projeto de experiência, foi bem relevante para entender isso, os limites das coisas, entendeu mesmo? E qual que é a tela principal, por que a TV precisa ter esse posto de rainha e a internet de plebeu, entendeu? E não o contrário. Então essa foi um pouco da nossa intenção. E aí depois de tudo isso, assim, já acabado o projeto, a gente fez uma nova edição e colocou no cinema. Então tem um corte, que é a mesma história, só que um corte diferente pro cinema, e aqui tem o trailer do cinema. Ele é basicamente, tipo, cenas... as cenas são muito parecidas em vários momentos. Obviamente tem cenas novas que a gente não usou, mas... Como essa, por exemplo, do metrô, a gente não tinha usado em nenhum lugar e aqui ela veio. Mas o que a gente fez muito mais foi na questão da história ela ser contada, apesar de ser a mesma história, ser contada de formas diferentes. Então tem uma questão aqui de uns flashbacks, que o cara volta para um episódio. Porque aqui, como não tinha uma linearidade, não tinha a necessidade de ser destino a destino na mesma ordem, a gente conseguia, enquanto eles estavam em Londres discutindo alguma coisa, eles terem um flashback do Uruguai. E aquilo aparecer no meio. Então a gente quebrou um pouco essa ordem que foi feita de 8 destinos, como se fosse uma viagem, aqui no longa-metragem. Mas tem várias coisas, bom, enfim, vocês entendem mais do que eu. Tem várias coisas que a gente filmou em câmeras que não dava para ser longa-metragem, que só dava para ser para internet, a gente não pôde usar. Então, foi um trabalho de edição muito... Essa parte de edição que eu mais acompanhei até, assim, por curiosidade, que eu queria ver lá, etc. Mas foi o mais difícil, assim, porque realmente teve que tirar, porque a gente já tinha acabado. E quando a gente começou a filmar, a gente tinha uma visão de que, nossa, se juntasse todos os episódios, daria um longa, porque poderia fazer, mas era uma visão de, depois a gente vê se dá pra fazer isso. Então a gente não foi necessariamente já filmando com diárias, porque, isso aqui vai ser pra cinema, isso aqui não vai ser. Até porque o Latitudes, em termos de produção, foi tudo filmado em menos de um mês, os 8 países,